Saudações a todos. Dando continuidade, então, ao estudo que estamos fazendo do livro Dramas da Obsessão, por Dr. Bezerra de Menezes, buscando a continuidade para que possamos mergulhar, né? Mergulhar nessa vivência, para que sintamos mais ali, entendamos melhor, né? As dificuldades que enfrentaram, por que eles permaneceram tanto tempo odiando, né? Como um alerta para nós, né? Porque muitas vezes nós temos tantas outras facilidades, mas temos dificuldades para perdoar. Não percebemos em um e outro, uns têm mais facilidades para o perdão, outros não têm, outros guardam um rancor para todo sempre, digamos assim. Outros estão sempre ali a abrir o baú das recordações dolorosas, né? E trazendo aquelas mágoas, aquelas dores à tona. Então, tudo se reverte em aprendizado para nós. Então, continuando, corria normalmente a vida do Dr. Timóteo e sua família desde a última perseguição que fizera sucumbir sua muito amada mulher. Outras refregas se verificaram depois, visto que eram constantes, mas sem grandes prejuízos para os perseguidos e sem perturbações para sua mansão. Passando agora por cristão com toda a família, os vigias e espiões da Inquisição observavam que realmente frequentavam as igrejas, assistiam a missas, praticavam os sacramentos, submetiam-se aos jejuns decretados pelas bulas, abatiam aves e animais para a sua mesa, não mais sob indicações dos princípios judaicos, mas como faziam os povos ocidentais, ou antes, os cristãos. Os filhos eram instruídos por frades dominicanos, sem que, a bem deles próprios, pudesse o pai se opor à opressão, indo os dominicanos não raro à mansão, a pretexto de levar lições extraordinárias. E a fim de velarem pela sua fidelidade à nova fé, mas em verdade no intuito de observarem se não trairiam, deixando perceber traços, se não se trairiam, deixando perceber traços de que judaizavam ocultamente, isto é, se praticavam algo que revelasse o culto judaico. A revolta se alastrava então facilmente pelo coração do antigo rabino, ao qual obrigavam a todas as práticas contrárias às suas tradicionais convicções, e o amargor crescente tocava muitas vezes as raias do desespero, quando compreendia que nem mesmo direito sobre os filhos podia ter, pois estes eram encaminhados sob princípios religiosos antagônicos com aqueles que desde milênios inspiravam a sua raça. E a esta fornecendo aquela convicção inabalável e o heroísmo que desde os dias de Abraão até o presente dos hebreus fizeram a raça mais poderosa e moralmente forte na terra. E ele não podia passar isso para os filhos, né? Não obstante, Timóteo era homem bondoso, prestemos atenção. Ele, homem bondoso, honesto, inofensivo, incapaz de uma vilania, até então nada revelando que desse a supor a odiosidade de que seria capaz futuramente. Então veio à tona um ódio, um rancor imensurável, né? Mas até então
nada apontaria para isso, porque ele era um homem bondoso, honesto e inofensivo. Chefe de família amoroso e respeitável, de hábitos rígidos e decência inatacável. Sua casa, desde que as arbitrárias leis do Santo Ofício obrigaram a tornar-se cristão, abria-se a visitas de fiéis católicos, cheios de curiosidade e inveja, os quais, afetando piedade e abnegação, iam a título de animá-los ao progresso na fé, mas em verdade para cobiçar os valores que a mansão encerrava, as preciosidades dos mármores do jardim, com seus repuxos e tanques pitorescos, rodeados de belas flores, das baixelas e dos cristais, das obras de arte que aos seus salões tornavam cenáculo digno de admiração. Sabendo-o rico, exploravam-no sem pejo, não apenas os dominicanos, representantes do Santo Ofício, a pretexto de cobranças de dízimos, licenças, espórtulas para a salvação da sua alma e da alma dos filhos, etc., mas também outros indivíduos, tais como fidalgos arruinados, autoridades civis e religiosas, etc. Ora, assim sendo, impossível seria ao infeliz judeu e sua descendência simpatizarem com as opiniões de indivíduos tão desleais e moralmente inferiores, e ainda menos confiarem numa crença religiosa cujas diretrizes permitissem iniquidades como as que eram aplicadas a ele próprio e aos seus irmãos de raça, por aqueles que delas se propalavam luminares. Ignorava ele que a essência do cristianismo rezaria exatamente o inverso de tudo quanto a Inquisição proclamava e executava, e que, como doutrina, era antes a mais sublime expressão do amor de Deus e da beneficência para com o próximo, existentes sob a luz do sol, e aquele Cristo de Deus que reis, papas e dominicanos lhes impunham pela violência e o terror, jamais aprovaria os planos e os meios, porque seus pretensos representantes na terra se orientavam, valendo-se do seu nome, ao qual profanavam, dele se utilizando para o decurso das próprias paixões. Dentre os comensais da mansão judaica, corvos farejando possibilidades de altos proventos financeiros, destacava-se certo dominicano inquisidor. Havia pouco chegado a Lisboa. Pela frequência assídua e amabilidades talvez excessivas em torno de toda a família Aboabe ou da família neocristã Fontes Oliveira, como era chamada após o batismo. Tantas amabilidades tinham a particularidade de preocuparem o dono da casa, malgrado a lealdade de que pareciam emanar. A par desse, 2 outros havia, amigos íntimos do primeiro, irmãos consanguíneos, gêmeos, e que igualmente se destacavam não tanto pela assiduidade, como pelos constantes protestos de amizade e testemunhos de consideração que aos Fontes Oliveira voluntariamente apresentavam e que tudo indicava serem verdadeiros leais. Chamavam-se o primeiro Frei Hildebrando de Azambuja, prenome que encobrirá nestas páginas o de certo teólogo português e inquisidor cruel no reinado de Dom João III, e os outros, Fausto e Cosme de Mirandela,
pois descendiam de antigos nobres italianos. Pelas tardes, vamos até comentar o nome, né? Porque tudo é dado histórico e o editor pesquisou que o Frei Hildebrando de Azambuja, na verdade, era o Jerônimo de Azambuja, né? Célebre cruel inquisidor mor e teólogo de Portugal, também conhecido pelo pseudônimo de Oleastro, ao tempo de Dom João III, né? Bom, então continuando aqui, pelas tardes dos domingos, Frei Hildebrando de Azambuja merendava com seus amigos neocristãos, libando seus bons vinhos em sua companhia, se alegrando na intimidade da mesa de refeições. Associava-se gentilmente aos seus passatempos caseiros, tais como jogos, cânticos, ensaios poéticos, etc. Então, muito em uso nos recintos domésticos. Aceitava-lhes as frutas e os refrescos, louvando sem constrangimentos o cavalheirismo dos anfitriões, no que era secundado por Fausto e Cosme. É interessante, né, nós nos recordarmos dos passatempos caseiros, né, quando não havia tanta tela, né, tanta tela como agora, como esses encontros, não aqui no caso, né, mas como esses encontros de amigos, né, familiares, quando não havia tanta tela, quantas coisas, né, que a gente vê na literatura, os cânticos, os ensaios poéticos, tudo isso era um hábito nas famílias mais cultas, né? É interessante. E vamos lá. Associava-se gentilmente aos seus passatempos caseiros, tais como jogos, Esther meiga e linda como a rosa em botão, simples e virginal como a rola casta das florestas solitárias do Hermon, não obstante raramente se associar às reuniões dos homens, como de uso entre as famílias hebraicas antigas, sempre que presente Hildebrando era incluída nas mesmas, intentando desviar observações deste em torno dos hábitos raciais, cantando para os hóspedes e seu tio doces e sugestivas canções da Espanha, da Itália e mesmo de Portugal, acompanhando-se suavemente à cítara, porquanto vinha recebendo tão boa educação social e instrução tão vasta para a época que Frei Hildebrando, de uma das vezes que a ouvira sorrindo e fitando-a com olhar ardoroso, exclamou: muitas princesas da Espanha e de Portugal não obtêm tão adiantada instrução quanto a vossa menina Mariana. Para que há de a mulher adornar-se tanto intelectualmente, se os seus compromissos com a sociedade são tão limitados, dispensando culturas? E voltando-se para o antigo rabino, prosseguiu: cuidado, amigo Silvério, a mulher, se embrenha pelas letras, ultrapassa o homem na potencialidade criadora, não podendo derribar o próprio mundo com as astúcias e encantamentos de que se faz acompanhar. Não vos esqueçais de que constantemente o demônio a inspira. Riram todos, encaminhando para nível humorístico a impertinência do dissimulado representante da Inquisição. Ao que em seguida, retirando dos lábios o comprido cachimbo que lhe era inseparável amigo, retorquiu o dono da casa: Mariana é órfã e pobre, meu caro Frei Hildebrando.
Precisaremos habilitá-la para quaisquer emergências desagradáveis que possam advir depois da minha morte. Instruindo-se, poderá tornar-se preceptor em casas abastadas, ocupando lugar honroso ao abrigo da miséria. Mas o dominicano não quis compreender as judiciosas observações do bom homem e alongou a impertinência. Como assim, meu caro amigo e senhor? Não sois então riquíssimo? E porventura vos negaríeis a conceder um dote, uma herança à vossa sobrinha órfã? Consta-me mesmo que a gentil Mariana desposará seu primo Henrique, vosso primogênito? Para que, pois, obrigá-la ao sacrifício de tão profundos estudos, quando só a religião bastaria para orientá-la nas tarefas a cumprir dentro do lar? E quando sua idade requer plena satisfação dos sonhos que certamente lhe fervilham na mente e no coração? Interessante, né? Esse mergulho na história, né? As razões de uma educação mais aprimorada ter demorado tanto para alcançar a mulher, o que se passava por detrás de todos esses interesses. Muito interessante. Timóteo, ou Silvério, era caráter ponderado e vigilante, nascido na opressão, vivendo longe da sua pátria tradicional, acossado por múltiplos perigos advindos da perseguição religiosa e por tudo isso habituado a conter os próprios impulsos de revolta e ímpetos de violência, virtude racial desenvolvida no martirológio milenar de continuadas opressões e cativeiros, e igualmente possuindo boa educação social, respondeu ao insofrido interlocutor entre um meio sorriso de brandura, não isento de secretos receios. Tendes razão, meu caro Dom Frei Hildebrando, tendes como sempre razão. Conquanto eu já não seja riquíssimo, como vossa bondade de mim supõe, pretendo efetivamente prendar minha sobrinha com um dote. Case-se ela ou não com meu filho Henrique. Não obstante, nos dias em que vivemos, quando tantas surpresas nos envolvem, tudo será possível acontecer. Temo que de uma hora para outra, algo de funesto a mim próprio suceda, deixando-a desamparada. Os bens da fortuna são efêmeros, temporários, poderão faltar-nos a qualquer momento, se o possuímos e por qualquer circunstância. Somente os bens morais e intelectuais são de nossa definitiva propriedade. Lá reza a sabedoria de todos os povos. Por isso mesmo, educo Mariana com a fortuna do saber, tesouro imperecível que jamais lhe será arrebatado. De outro modo, peço vênia para observar que a instrução proporcionada à minha sobrinha não ultrapassa a que se ministram às damas destinadas a se tornarem preceptoras ou aias, professoras das casas abastadas. Magoa-me profundamente ouvir-vos, amigo Silvério. Que desagradáveis surpresas poderiam advir para vós e vossos filhos, se há 2 anos sou vosso amigo e protetor de todos os dias, disposto a evitar quaisquer contratempos que possam ainda assaltar-vos? Não confiais então em nós outros, quando tão desvanecedoras provas de estima e solidariedade vos temos concedido? Não possuís, porventura, cartas de recomendações protetoras fornecidas por sua santidade para garantias vossa e de vossa família, que tão nobremente aceitou a única fé verdadeira? Não estamos ao demais
Não estamos ao demais ao vosso dispor, resguardando-vos em quaisquer emergências dos zelos tão justos da nossa Santa Inquisição, que só o que deseja é a salvação das almas infiéis? E por que temer novas perseguições, se agora sois dos nossos adeptos fiéis da única igreja verdadeira do universo? Timóteo deixou escapar do peito angustiado um profundo suspiro, que não passou despercebido a argúcia do ilustre dominicano. Enquanto se erguia a fim de chamar um escravo, respondeu algo pesaroso, entristecido e enigmático. Tende sempre razão, Dom Frei Hildebrando, tende sempre razão. Sim, eu confio em vós outros, porque me honro de ser vosso amigo leal, e entendo que assim sendo, sereis igualmente meus leais amigos. Todavia insisto, nos dias correntes, tudo será possível acontecer, a despeito da vossa bondade de amigos e a revelia dela. Chegaram vinhos, frutas, açucaradas, refrescos e cordiais. E conquanto os visitantes se deliciavam ante a prodigalidade e fineza dos donos da casa, a bela judia pegou novamente a cítara e continuou a doce tarefa de embevecer-lhes a audição com outras canções do seu repertório, nostálgicas e lindas. Então, é uma parte descritiva que acredito que seja do interesse, né, de muitos que acompanham, que nos acompanham, porque nos traz um relato de situações vivenciadas, para que possamos compreender melhor a dor da traição, toda a situação que acontece, que acontecerá na vida desta família, né? Quando tudo vier à tona ali, as práticas judaicas, as atrocidades que acontecerão e o que acontecerá no coração desses judeus, desses hebreus. Então, daí trazermos esses detalhes todos, né? Esperando que sejam do interesse, mas que acredito que comporão melhor ali o nosso entendimento. Então, por hora, né, que fiquemos em paz. Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro Pontos e Contos, que é um livro psicografado pelo Chico Xavier, com mensagens do Espírito do Irmão X. E o capítulo 39 é bastante interessante, que fala sobre a paciência, provas de paciência é o título. Ele vai trazer o relato aqui de uma mulher que chama Leonarda. Vamos lá. Quando se dispôs Leonarda à nova reencarnação, Lucinda, a nobre amiga espiritual que permaneceria na esfera superior, recomendou: Leonarda, minha irmã, grandes tesouros tem conseguido você nos caminhos da vida e suas aquisições de virtude prosseguem no ritmo desejado. No entanto, sua provisão de paciência é muito escassa. Seu atraso nesse terreno é particularmente lamentável, provocando enorme desarmonia no admirável conjunto de suas qualidades pessoais. Faça o possível por elevar o padrão da sua resistência pela intensificação do autodomínio. As realizações do espírito não são gratuitas. Constituem patrimônio eterno adquirido a preço alto em esforço e experiência. Tenha coragem nessa edificação. Quando na Terra nós esquecemos frequentemente a real significação do desassombro, aplaudimos a impulsividade animal, esquecendo a sabedoria da prudência. Agora, porém, minha amiga, felicitadas pelas bênçãos de Jesus, busquemos o entendimento necessário, aprendendo a vencer sem armas visíveis nos combates silenciosos do coração, no recinto do lar, onde o sacrifício é sempre mais vivo
e mais proveitoso. Então vejam que esse espírito, né, da Leonarda já era uma mulher, um espírito que trazia ali suas qualidades, as suas conquistas, mas o grande ponto, o calcanhar de Aquiles qual era? Era a paciência. Era o desafio que ela teria que vencer ali numa próxima existência. Então a instrutora que a Lucinda recomenda a ela, né, que tivesse ali uma luta aprendendo a vencer sem armas, né, nos combates silenciosos do coração dentro do lar. Então o desafio dela seria renascer e dentro do lar exercitar mais intensamente a paciência. Em voltando presentemente à carne, não esqueça que a renúncia é a mestra da paciência. Leonardo ouvia com interesse, revelando no olhar a preocupação indisfarçável do aprendiz que regressa à escola terrena. Transcorrida ligeira pausa, a amiga continuou. Sabemos que existe alimentação e assimilação, estudo e aproveitamento, dor e renovação. Esgota-se o corpo físico quando se alimenta e não assimila. Entrega-se o estudante a muitos disparates quando lê e não medita. Precipita-se a alma em regiões infernais quando sofre e não recolhe os valores da lição. Então vejam que ela aqui faz umas comparações bem interessantes quando diz que nós às vezes estudamos, mas não refletimos, não analisamos, né, aquilo que foi lido. É que nós sofremos, mas não assimilamos quais são os valores da lição. Porque o sofrimento por si, ele não tem ali. O objetivo não é o sofrimento pelo sofrimento. Deus não quer o nosso sofrimento. O que Ele espera é o nosso aprendizado, né, daquelas situações. Por isso que nós sofremos e não analisamos quais os aprendizados aquelas situações nos trazem, pode ser um sofrimento em vão. Né? E a instrutora continua dizendo a ela: lembre-se de semelhantes verdades na terra. Para nós que muitas vezes fomos injustas para com o próximo, o melhor método de adquirir paciência é sermos justas para com os outros sem exigir que os outros sejam para conosco. Olha que interessante. Que o melhor método para adquirir a paciência qual é? Sejamos justos com os outros, mesmo que os outros não sejam justos conosco. Essa indicação, aliás, vem de Jesus desde o processo que o conduziu à crucificação. O Mestre foi sumamente bom para com todos, entretanto, não reclamou, não exigiu qualquer manifestação de justiça para consigo mesmo nos grandes momentos. E ele era puro, Leonardo. Não desejo de modo algum te induzir a desconsiderar a retidão. Examino apenas o aproveitamento da oportunidade. Tolo é o doente que despreza o remédio. E já que somos antigas enfermas, não fujamos à medicação adequada. Então, qual seria o remédio para ela? A paciência, esses exercícios ali diários que ela teria quando reencarnasse e quando voltasse para a Terra. Tenha cuidado, a instrutora continua dizendo, dê a cada um o que indiscutivelmente lhe pertença. Contudo, se houver atraso na recepção do que lhe couber, não descreia do equilíbrio de Deus, valendo-se do ensejo para enriquecer a sua capacidade de resignação para o bem. Então vejam o que a instrutora fala para ela. Dê a cada um ali o que pertence ao outro, mas se eventualmente você não receber como você gostaria, tenha ali a paciência, tenha essa capacidade de resignação, deixando ali no equilíbrio das leis divinas. Aquele ditado que fala que nós plantamos, nós semeamos, nós cultivamos, mas a colheita, a quantidade e o momento, isso aí nós colocamos na mão de Deus, né? Então façamos a nossa parte plantando, semeando, mas tenhamos ali, busquemos a sabedoria de colocar nas mãos de Deus a colheita, porque Ele sabe o que é melhor ali para cada um de nós.
Isso representa, ela diz, negócio espiritual, falando da resignação, né, na espera. Isso representa negócio espiritual de grande importância para o futuro. Quanto ao mais, saiba você que estaremos a seu lado, te assistindo com amor. De seu concurso depende a realização. Ou seja, ela deixa claro, olha, você vai voltar, mas nós estaremos aqui da espiritualidade te estimulando, naquilo que for possível, estaremos te ajudando. Leonarda prometeu observar os conselhos ouvidos, assumiu compromissos graves, sérios, e retornou à Terra. No entanto, apesar dos ajustes havidos desde criança, revelou extrema inquietude e frequente indisciplina. No fundo era bondosa e sensível, mas negava facilmente da calmaria à tormenta. Então vejam, navegava da calmaria à tormenta com facilidade porque ela tinha essas oscilações, de calma, em pouco tempo ela se irritava, às vezes explodia, então oscilava com muita frequência o humor dela. Chegando à juventude, o plano espiritual convocou a pouco as provas de paciência de que ela necessitava. Leonarda casou-se, mas no aparecimento do primeiro filhinho começaram os serviços mais duros. Cristóvão, marido na condição de espiritualista, proporcionava-lhe o melhor quinhão de assistência. No entanto, a companheira parecia surda a todas as advertências alusivas à conformação e tolerância. Então vejam que ela se casou-lhe com um homem dedicado, tolerante. Apesar da sua nobre dignidade de esposa e mãe, ela descontrolava-se ao primeiro sinal de luta mais forte. Cessada a borrasca doméstica, a dificuldade, ela lavava-se em pranto de arrependimento, reconsiderando atitudes. Mas quantas vezes fosse visitada pela contrariedade ou pela tentação, quantas vezes caía Leonarda em desespero e revolta em razão da vigilância. Então ela se sentia ali arrependida depois desses acessos de raiva, de fúria, de queixas, mas ela frequentemente e repetidamente ela acabava mergulhando nessa situação da queixa, da insatisfação permanente, das reclamações constantes. Ela convertia as moléstias mais simples em fantasmas horríveis, transformava os mínimos dissabores em tragédias comoventes. Ou seja, pequenos detalhes ali, ela já superdimensionava aquilo, ela se queixava, ela se lamentava muito. Dentro de semelhante clima sentimental, os filhos andavam enfermos, o esposo inquieto e a casa menos cuidada. Leonarda, conquanto bondosa, não sabia trabalhar nem descansar. No serviço, mantinha-se impaciente. No repouso, vivia atormentada. Ou seja, tanto no trabalho quanto no repouso, ela não sentia paz, porque no serviço mantinha-se impaciente e quando ia descansar vivia atormentada. Agia muito longe da tranquilidade operosa que produz a segurança íntima. O companheiro, o marido, por sua vez, não conseguia torná-la em confidente de suas naturais aventuras e questões. Ou seja, ele não tinha liberdade, ele não encontrava espaço para falar das próprias dificuldades, porque ele só encontrava uma mulher que reclamava ali o tempo todo. Leonarda não sabia como analisar serenamente os problemas. Contrariava sistematicamente, repetidamente, ela contrariava tudo que não lhe proporcionasse bem-estar. Nas reuniões evangélicas, ele ouviu importantes preleções sobre a humildade, a coragem, costumando dizer: as pessoas infelizes como eu não podem ser conformadas. E como se a virtude fosse algo insustentável, ela repetia sempre: muitos consoladores são os elementos da fé, mas eu perco a paciência todos os dias. Se a dor, no entanto, vale alguma coisa para a melhoria da alma, eu estou sinceramente confortada, porque os meus sofrimentos têm sido infindáveis. Ou seja, ela alimentava um pensamento, uma ilusão de que essas insatisfações dela, no fundo,
ia melhorar, né, a alma, né? Ela passar por dificuldades, ela passar pelas angústias, que isso ia melhorar. Mas não é o fato de passarmos ou não passarmos, é como nós lidamos com as situações. E aqui ela lidava com as contrariedades extremamente irritada, incomodada com tudo, mesmo as pequenas coisas. Nessa diretriz prejudicial, atravessou o estágio terrestre, ou seja, ela desencarna, né, atravessando esse modo de vida. Sem dúvida, efetuou louváveis aquisições nos sacrifícios do lar. Todavia, quanto à resignação, nunca obteve o mais leve traço. Chorou, reclamou, protestou e reagiu sempre que assediada pelos dissabores comuns. A pior característica em seu caso, porém, é que Leonarda jamais se inquietou com o bem dos outros, mas sim com a satisfação de si mesma, incapaz de suportar o menor espinho. Então ela voltava exclusivamente para os próprios problemas ali e não conseguia perceber as necessidades, né, de outras pessoas, né, o que girava ali ao redor. Ao terminar a tarefa terrena, Lucinda, que é orientadora, esperava a Leonarda com a mesma serenidade de outros tempos. Abraçaram-se comovidas, logo que a memória de Leonarda recuperou as recordações, trocando júbilos de amizade sincera. Depois das primeiras impressões afetuosas, falou a amiga espiritual, né? A Lucinda diz a ela: é lamentável tenha você demorado tanto tempo na oficina, né, na terra, sem melhorar a obra. Como assim? Perguntou a Leonarda assombrada. Lucinda diz: refiro-me à paciência. Ela diz carinhosa. Cada vez que a bondade divina aproximava o seu coração do precioso manancial das oportunidades, você recuava apressada, recusando-me o auxílio. Tentei quinhoar-lhe a senda, né? Tentei prover ali a senda com inestimáveis recursos educativos, mas infelizmente Leonarda se espantou ao ouvir as inesperadas considerações e com desencanto acentuou triste. O que diz? Eu fui excessivamente provada na terra. A Lucinda diz: foi provada, mas não foi aprovada, explicou a amiga serena. Mas eu vivi com pobreza e dificuldade. Entretanto, não as aproveitou convenientemente, mas experimentei muitas dores. Todavia, não guardou os ensinamentos. Sofri muito, mas não aprendeu. A Lucinda vai complementando. E porque a Leonarda emudecesse desapontada, Lucinda concluiu: você falhou nas provas da paciência que o aprendizado humano te ofereceu, mas não desespere de novo. Haverá recurso para recomeçar. Acho que é um aprendizado bastante grande para nós, porque todos nós, sem exceção, temos essa luta para desenvolvermos a paciência, né? Que está relacionado muito à fé em Deus, fé na vida, a fé em nós mesmos, né? Não nos abalarmos pelo que acontece ao nosso redor, mas tendo essa convicção que se Deus é justiça, Ele também é misericórdia, Ele nos ampara, mas isso demanda o que? Um esforço grande, né? Para que nós compreendamos as leis de Deus, não queremos ter controle de tudo, não queremos mudar as pessoas, para que elas tenham atitudes como nós gostaríamos, desenvolvermos ali esse silêncio interior, para que aos poucos a gente consiga desenvolver essa paciência mais sólida, mais duradoura, mais consistente, né? Mais firme. Então esse texto é um convite a todos nós para desenvolvermos a nossa paciência e nos queixarmos menos, né? Agradecermos mais, vivendo ali cada dia. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos ampare.